Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Professor Paulo Brizola, professor de Física do Colégio 10 de Maio. Vou estar ajudando vocês aí com a lista de exercício, né, que foi passada aí nas aulas anteriores, né? Página 114, 115 e 116, certo? Então, vou estar corrigindo com vocês os exercícios que foram deixados como atividade. E aqueles alunos aí que porventura aí não mandaram ainda as atividades, faça a correção e me envie aí, certo? Para a gente poder aí tá dando aí, certo, um conceito para vocês. Pessoal, então vamos começar. Vou começar aí pelo exercício número 1 da página 114. Então vamos lá. Exercício número 1 da página 114. Então, essa matéria aí envolve aí a velocidade escalar média, né? Então vamos lá, né? Quando a gente fala de velocidade escalar média, então existe uma formulinha aí que a gente sempre guarda, né? Uma não, duas, né? Quais são elas? Então a primeira é essa aqui, ó. Velocidade média é a variação de espaço, que nós chamamos de ΔS, dividido pela variação de tempo, que nós chamamos de ΔT. Então essa aqui é a mais comum, tá? Qualquer pessoa que estudou física na vida, ele conhece. A segunda é essa aqui, ó, é a média entre as velocidades final e inicial, né? Então a gente coloca assim, ó, velocidade final mais a velocidade inicial. Ou a gente pode pegar assim, V0 mais VF, vamos pôr V0 mais VF, acho que fica mais legal, né? A gente começa pelo menor, né? Ou V1 mais V2, tanto faz, vamos pôr assim, ó. V1 igual da apostila, mais V2 sobre 2, né? Aí você tem aí a segunda formulinha aí, envolvendo aí o conceito de velocidade média, certo? Então, geralmente, essas duas aí que nós utilizamos aí. Então, a primeira, velocidade média, ΔS sobre ΔT. A segunda, velocidade média, velocidade inicial, mais velocidade final, que eu chamei de V1 e V2, sobre 2, ok? Pessoal, então vamos lá para o exercício número 1. Né, ele dá uma tabelinha aí e ele diz assim, ó. Na tabela estão indicadas as distâncias percorridas por um carro em 3 trechos sucessivos de uma mesma viagem e o tempo necessário para que essas distâncias fossem percorridas. Então ele dá essa tabelinha aí, vamos desenhar essa tabelinha para a gente poder entender. Então ele coloca assim, a distância, né? Distância em km. E aí ele coloca distância em km, ele coloca 50, depois 100, depois 300, né? Aí aqui do lado ele coloca a duração, ou seja, o tempo, né? Em horas, né? Ó, vou desenhar aqui. Duração em horas, ele coloca 1,0, depois 1,5, depois 2,5, né? Pronto. Então ele deu aí essa tabelinha aí para nós aí, certo? Da onde aí a gente vai retirar as informações. Então vamos lá. Deixa eu terminar aqui a tabelinha. Pronto. Aí aqui, né? Deixa eu separar aqui para não fazer nenhum tipo de confusão, ó. Então pronto, ó. A gente tem aí essa tabelinha aí. Então vamos lá. Sabendo-se que a estrada era retilínea, a velocidade escalar média desenvolvida pelo carro, considerando o tempo total da viagem, foi em km por hora. Pessoal, aqui tá bem tranquilo, como ele já está dando em km por hora, não há nem necessidade da gente fazer aí
aquela conversão. Então vamos lá. A distância total, que nós chamamos de ΔS, ΔS vai ser quem? A soma desse espaço total que ele percorreu. Então é 300 mais 100 mais 50, né? Então isso dá 450. Esse é o meu ΔS total. Ou seja, ele percorreu 450 km. E a duração também será a duração total, né? Então, o ΔT vai ser quem? Ser 2,5 mais 1,5 mais 1, né? Isso dá 5,0, tá? Se somar. 2,5 com 3,5 com 1,5 e 5. Então, meu ΔT total, 5,0. Certo? Agora, pessoal, aplicando a formulinha, vai ficar assim, ó. Velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Então, trocando os valores, vai ficar assim, ó. Velocidade média será os 450 dividido pelos 5, né? 5,0. 5,0 é 5, tá? 450 dividido por 5 dá 90. Então, a resposta do exercício aí, 90 km por hora. Então, velocidade média, 90 km por hora, certo? Então, essa é a resposta aí do exercício 1, que dá a alternativa D de dado. Vou colocar aqui. Alternativa D. Certo? Só, então esse foi o primeiro. Vamos partir para o segundo agora. O segundo aí, ele dá um texto enorme, né? Nós vamos fazer aí o exercício 2 aí. Então vamos lá. No exercício 2, que ele dá esse texto aí enorme, então fica assim, ó. Diz assim: o smartphone tornou-se uma ferramenta de uso diário para os mais variados fins. Entre os aplicativos mais utilizados, então podemos citar os que oferecem serviço de transportes de passageiro. Em um grande centro urbano como Porto Alegre, uma empresa oferece esse serviço em que o custo depende de uma taxa fixa. Quando fala em taxa fixa, a gente já lembra de funções, né? Função do primeiro grau. Mas vamos lá, continuando. A tradicional bandeirada e da distância percorrida. Suponha que, em histórico de pico, a bandeirada seja de 2,50 e que o custo por quilômetro percorrido seja de 2,30 em trajetos de 10 quilômetros, de R$ 2,00 em trajetos de 10 quilômetros. Beleza. Considerando os dados acima, um trajeto realizado com velocidade escalar média de 33 km por hora e com duração de 20 minutos em um horário de pico custará. Então, o primeiro passo aí, a gente tem que descobrir quanto que ele percorreu, tá? E como ele tem essa bandeirada fixa aí de 2,50, então, independente do valor que eu for calcular, eu vou ter que adicionar aí esses 2,50, porque esse 2,50 é o quê? A bandeira do táxi, entendeu? Não importa se você vai rodar meio quilômetro ou 50 quilômetros, você tem que pagar aí os 2,50. Então, o primeiro passo aí, vamos descobrir aí quanto que ele percorreu, beleza? Então, ele dá aí, né, 33 quilômetros, certo? A velocidade média aí, certo? E ele diz aí que ele percorreu 20 minutos. 20 minutos é um terço de hora, certo, pessoal? Uma hora tem 60 minutos, né? Então 20 minutos representa o quê? Representa um terço da hora, certo? 20 vezes 3, 60. Então é um terço de hora, 20 minutos, certo? Então vamos lá, vamos começar calculando aí a velocidade média. Então vai ficar assim, ó. Velocidade média é
o ΔS dividido pelo ΔT. Ele diz aí que a velocidade média é 33. Então vai ficar assim, ó. Substituindo o VM por 33, vai ficar 33 é igual a ΔS. E os 20 minutos, lembra que eu comentei? É um terço de hora, né? Então é 1 sobre 3, ó. Desse jeito aqui, ó. Beleza? Aqui a gente multiplica cruzado, né? Que tem um aqui embaixo, né? A gente não vê, mas ele existe. Então vai ficar assim, ó. ΔS vezes 1 é ΔS mesmo. E 1 terço vezes 33, né? 1 terço que multiplica 33. Beleza? Pessoal, continuando aqui embaixo aqui. Ó, esse 33 dá pra gente simplificar com 3, né? Ó, 33 simplificado, 33 dividido por 3 dá 11. 1 vezes 11, 11. Então o ΔS é 11 quilômetros. Então esse aí foi o espaço percorrido, né? 11 km. Beleza? Então esse aí foi o espaço percorrido pelo automóvel. Agora vamos lá, né? A segunda parte tem que calcular o custo, né? Então vamos lá. Diz assim, 11, cada quilômetros, ele diz assim, ó, olha só, e que o custo por quilômetro percorrido seja de 2,30 em trajetos de até 10 quilômetros. Então, ou seja, se ele percorrer até 10 quilômetros, ele vai pagar 2,30. E de R$2 em trajetos acima de 10 quilômetros. Então perceba que nós não podemos pegar esse 2,30. Por quê? Ele percorreu 11 quilômetros. Correto? Então esse 2,30 não serve. Então ele vai pagar R$11 por quilômetros rodados. Então calculando o custo, vou escrever assim, ó. Calculando o custo, né? O custo. Como que a gente calcula o custo? A gente vai pegar o 11 e multiplicar pelos R$2, né? Que é quanto ele cobra aí. O preço que ele cobra acima de 10 quilômetros. Então o custo vai ser 11 vezes 2, ó. Então assim, ó, 11 vezes 2, ó. 11 vezes 2 dá 22. Então, ele pagou R$22. Certo? Esse foi o custo que ele pagou. Só que, pessoal, lembra que eu falei da bandeirada que era R$2,50? O que nós encontrássemos, nós tínhamos que, além disso, jogar o preço da bandeirada, então, mais os R$2,50, né? Mais R$2,50. Então, o custo total, vou colocar aqui, ó. Custo total vai ser quanto? O 22 mais os R$2,50. Então, isso dá R$24,50. Então, foi o preço que ele pagou, né? R$24,50. Então esse foi o custo total. Agora vamos analisar aí as alternativas aí que ele deu aí, né? Considerando os dados acima, um trajeto realizado com velocidade escalar de 33 km por hora e com duração de 20 minutos, em horário de pico custará, então vamos lá, né? Entre 10 e 14,99 não, né? Ficou bem acima. Entre 15 e 19,99 também não, né? Ficou bem acima. Entre 20 e 24,99, sim,
ficou entre 20 e 24,99. 24,50 está entre esses dois números. Mais que 25? Não. Mais que 50? Também não. Então, exercício 2, alternativa C de casa. Então, esse aqui, alternativa C. Beleza? Só continuando aí. Exercício 3, para fechar a página 115. Certo? Exercício 3 aí. Exercício 3. Atenção. Ele diz assim, ó. Na trajetória escalada da figura, o carrinho que a percorre pode ser considerado um ponto material. Então ele sai do ponto A, passa pelo B, vai para o C, né? Aí ele diz assim, o carrinho parte do ponto A no instante t igual a 0, vai até o ponto C e retorna ao ponto B, onde chega no instante t1 igual a 3 segundos. Calcule, item A distância percorrida pelo carrinho entre os instantes t0 e t1. Item B, a velocidade escalar média entre os instantes t0 e t1. Só deixa eu desenhar aqui para a gente poder aí entender aí o que está acontecendo, né? Então deixa eu desenhar aqui a trajetória. Então é algo mais ou menos assim, né? Então a gente tem aqui o ponto que a gente vai chamar de A. Vou colocar aqui em cima. E aqui ele colocou 1, né? Beleza. Aí depois a gente tem aqui dois esquinhos, aqui tem o carrinho, né? Ó. Tá muito bem carrinho não, né? Mas dá para entender, né? Então a gente tem aqui o carrinho. Também. Depois tem o ponto B. Aqui ele colocou 4, né? Aí mais um risquinho. Aí aqui tem o ponto C, né? Que ele colocou 6, né? Beleza, né? Deixa eu colocar aqui na mesma ordem. Né? Aí aqui o S de espaço, né? E a medição em metros, né? Beleza. Item A. A distância pelo carrinho percorrida entre o instante T0 e T1. Beleza, né? Então a distância entre T0 é quem? Aquela primeira distância que ele diz, né? Que o carrinho vai de A até o C e volta até o B, né? Então vai ficar assim, ó. Atenção. A distância de A até C, deixa eu colocar assim. O ΔS vai ser a distância de AC, certo? Mais a distância de CB, né? Mais a distância de CB. A distância de A até C é 5, ó. 6 menos 1. Vou colocar assim. Então vai ficar assim, ó. 6 em módulo, tá, pessoal? Final menos inicial. A gente está pegando distância. Então sempre em módulo. Ó, 6 menos 1. Espaço final menos espaço inicial. Depois, a distância de B até C, ou de C até B. Então é 6 menos 4, certo? 6 menos 4. Então fica aqui 6 menos 4. Então vai ficar assim, ó, o ΔS, né, que é o espaço percorrido, vai ficar 6 menos 1, 5, mais 6 menos 4, 2. Então, o espaço percorrido total que ele pediu aí vai ficar 7, né? 5 mais 2, 7. Então vamos colocar aqui, ó. Então, o ΔS, 7 metros. Então, esse aí é o valor aí do ΔS, certo?
Na letra B, ele pergunta assim, a velocidade escalar média entre o instante t0 e t1. Então vamos lá, velocidade média, né? Entre o instante t0 e o instante t1. t0 e t1, atenção. Ó, t0 aqui, t1 aqui, ó, de A até B, entendeu? Então vai ficar assim, ó. Então aqui está o t0 e aqui está o t1. Então ele quer saber a velocidade percorrida nesse instante. Então vamos lá? Então vai ficar assim, velocidade média, vou colocar a caneta aqui. Então vai ficar assim, velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Atenção, então vai ficar velocidade média, atenção, 4 menos 1, final 4, inicial 1. Então vai ficar 4 menos 1, certo? E o espaço percorrido, atenção, o espaço percorrido é 3, né? Ó, o tempo, aliás, né? Entre T0 e T1 é 3, né? Então vamos lá. Atenção, porque ele deu, né? Olha lá, ó, no instante T0 igual a 0, vai até o ponto C e retorna onde chega no instante T1 igual a 3, entenderam? Da onde veio 3? Tá? Então, ó, espaço 4 menos 1, que é 3. E o espaço, o tempo entre T0 e T1 é 3, que ele disse no próprio exercício, tá? Então vai ficar assim, velocidade média é igual, aqui vai ficar 3, né? 4 menos 1, 3, sobre 3. 3 dividido por 3 costuma dar 1, né? Então a resposta aí, velocidade média, 1 metro por segundo. Certo? Então essa aí, resposta aí, que ele pediu, o espaço e a velocidade média. Beleza? Só avançando aí, deixa eu ver se faltou mais algum. Acho que não, né? Já foram feitos todos, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3. Ah, sim, faltou o exercício da página 116. O exercício 1. Vamos fazer o exercício 1. Esse 1 ele é bem extenso, né? Vou precisar apagar ali. Então recomendo aí que você dê um print aí na tela. Passa aí a correção aí pro seu caderno, beleza? Então vamos lá, pessoal. Apagando a lousa aqui. Para me corrigir o exercício número 3, tá? Aliás, número 1, né? Eu vou apagar esse lado aqui. Estão apagando. Então não esqueça aí de fazer aí a anotação. E vamos fazer aí o exercício número 3. Vamos lá? Número 3 é ótimo. Número 1. Então, página 116, exercício 1. Deixa eu pôr aqui. Ó. Página 116. Exercício 1. Certo? Atenção, vamos lá? Diz assim. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CT de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade escalar desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Então ele está lá, né, 2 radares, né? Ele colocou a figurinha aí. Beleza. As medições de veículos deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade escalar média do trecho, considerando-se o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Beleza. Lembrando que ele dá aí, né, a distância entre um radar e outro, que é 2,1 aí na figurinha, né? O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura
de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Beleza. Com isso, a CT precisaria instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade escalar média máxima permitida nesse trecho de via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendam às condições de condução seguras observada. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é... Então vamos lá, né, pessoal? Primeiro passo, entre um radar e outro, ele diz que tem 2,1 km. Então, 2,1 km é o nosso chamado ΔS. Então o nosso ΔS, atenção, é 2,1 km. 2,1 km, né? Pessoal, cada quilômetro tem 1.000 metros, né? Então se eu tenho 2,1 km, então isso aqui é 2.100 metros, ó. Então eu vou passar tudo para metros. Por quê? O tempo está em segundo e minutos, né? Então tem que transformar na mesma unidade. Então 2,1 quilômetros é 2.100 metros. Certo? Beleza. Depois, o ΔT, que é o tempo, é 1 minuto e 24 segundos, né? Então o ΔT, ele diz que é 1 minuto mais 24 segundos. Transformando isso aqui tudo em segundos, então vai ficar assim, ó. 1 minuto tem 60 segundos e mais os 24, né? Então isso dá 84, certo? Então o meu ΔT é igual a 84 segundos, certo? Agora sim a gente vai calcular a velocidade, certo? Já está em metros, também já está em segundos. Aí depois no final a gente multiplica por 3,6, porque a indicação das placas aí é em quilômetros por hora, certo? Então vai ficar assim, velocidade média é igual ao ΔS, que divide o ΔT. Então vai ficar assim, velocidade média, o meu ΔS que é 2.100, então 2.100 dividido pelos 84, né? Certo? Isso dá 25, tá? Então a velocidade média aqui é 25 metros por segundo, certo? Então essa aqui é a velocidade que nós encontramos, porém em metros por segundo. Só que as plaquinhas lá estão todas em quilômetro, né? Então para a gente passar para quilômetro, basta multiplicar isso aqui por 3,6, lembra? Então passando, vou escrever aqui, passando para km, né? Então vai ficar 25 multiplicado por quanto? Por 3,6, né? 25 vezes 3,6 é 90. Tá? Então 90. Então a resposta aí é 90 km, né? 90 km, que dá alternativa C de casa. Então tá aí, ó. Certo? Então alternativa C. Correto? Então tá aí, pessoal. Essa foi a lista de exercícios aí que eu passei para vocês aí, tá? Ficou pendente aí de correção. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula aí. Que vocês tenham aí um bom dia, se cuidem. Fiquem com Deus. Um abraço, galera. Até mais.